vez que sou convidado pelos meus colegas, e não é só um, felizmente, a ir jantar à casa deles, eu vou sempre de comboio e quando paro na estação é uma ou duas cancelas adiante. Quer dizer, a nervura do transporte urbano e o urbanismo é feito de tal maneira que nem pensar alugar um táxi ou vir alguém buscar-nos à estação, fazer N percursos, não é? Para me vir buscar e depois para me levar e depois para me trazer e depois regressar a casa desejadamente, não é? Portanto, há aqui uma lógica de racionalidade que leva a uma suficiência. Mais uma vez, com certeza que isto envolve o comportamento do cidadão, mas há aqui o comportamento dos procuradores do cidadão. E é aqui que aparece muita lógica da cidade. Mas, um outro exemplo, portanto, isto nos transportes, mas nos transportes, por exemplo, eu dei o exemplo ontem como caricatura, não é? Hoje em dia, nós sabemos, e por exemplo os holandeses são grandes especialistas nessa matéria, o uso da bicicleta, o uso da extensão a pé. Eu ainda aqui há dias fui a Estocolmo e as pessoas muito amavelmente disseram que me vinham buscar ao hotel e que depois me levavam a jantar. Bom, mas eu andei um bom quilómetro ou quilómetro e meio. Só que aquele percurso está organizado para ser levado a pé, não é? Claro que nós, nas nossas cidades, se tivermos que andar a atravessar e por cima de carros e mais semáforos e menos semáforos, a certa altura aquilo parece, não é, uma montanha russa. Mas se a cidade estiver organizada nesse sentido, bom, um último exemplo, que é um exemplo muito típico de Portugal e que eu penso que também poderia ser aplicado à Galiza, embora exista uma diferença absolutamente abissal, e isso é curioso, entre a construção na Galiza e a construção em Portugal, que é o problema do edifício. O edifício qualquer edifício é um abrigo que pretende responder a 2 ou 3 grandes critérios. Um é da proteção contra os chamados elementos, não é? Contra o vento, contra a chuva, contra o frio, e o outro é de privacidade, portanto de salvaguardar, digamos assim, aquele espaço de privacidade que é próprio ao desenvolvimento dos cidadãos e das suas relações. Ora, o edifício é, portanto, uma barreira com o ambiente exterior. Ora, essa barreira deve permitir moderar aquilo que são os inconvenientes do ambiente exterior, em termos de frio ou em termos de calor. Ora, o que é que acontece? É que se nós fizermos isso em situações como em Portugal, ao contrário da Alemanha, na Alemanha um edifício, para ser bom nesse aspecto, tem que ser como um bunker, tem que ser como um submarino, com umas janelas pequeninas, muito isolamento, porque no fundo o que é perigoso ou o que é significativo é o frio no inverno. Mas nós aqui, neste nosso clima temperado atlântico, não é? Temperado úmido, como se diz nas classificações, na verdade nós temos uma situação de grande moderação térmica e, portanto, se nós usarmos bem os edifícios, as envolventes e as aberturas e as orientações, provavelmente a Mariana seguramente irá falar um bocadinho disso amanhã, nós conseguimos fazer com que o edifício, em vez de ter uma necessidade de 100, tenha uma necessidade de 20 ou uma necessidade de 30. E, portanto, isto com o pelo do mesmo cão, sem usar tecnologias, nem modernices, nem nada, com o pelo do mesmo cão. Não esqueçamos, por exemplo, e quem conhece bem a costa portuguesa, que Viana do Castelo está na costa norte, que a Figueira da Foz está na costa norte, que Lisboa está na costa norte, que Coimbra está na costa norte, todos virados a sul. Portanto, protegidos dos ventos dominantes do noroeste e procurando captar, como se fosse uma concha, captando as amenidades do sul. Em Coimbra, por exemplo, do lado sul só havia laranjais e conventos, portanto quer dizer, era a habitação para o sofrimento, para ganhar o céu, porque a terra era uma chatice. Portanto,
Portanto, estes são elementos, digamos, de suficiência, que não chegam ao nível terminal em que o Jorge pôs o problema, e por isso é que eu digo, não está aqui implícito uma ideia de sofrimento, e ao contrário do que dizia o Ramon, eu não penso que isto entra ao nível do mercado. Entra ao nível do mercado para fazer as casas melhores. Portanto, eu ponho o objetivo upstream, não ponho o objetivo downstream, ao nível da utilização, que é um bocado o que acontece com as sociedades mais desenvolvidas. Eu dizia-vos isso ontem, posso-vos dizer os nomes de uma boa dezena, mas enfim, conheço muitos mais, de pessoas que na Suíça e na Dinamarca concretamente fazem contratos de trabalhar 27 horas por semana, porque encontraram que esse era o equilíbrio entre os impostos e o tempo para passear o campo, não é? El perro, não é? Portanto, há aqui uma ideia de suficiência. O mercado tem todo o resto da sua praia. Se calhar estes indivíduos ainda fumam. Portanto, ajudam o mercado do lado do tabaco e do lado das funerárias. Não é verdade? Se calhar estes indivíduos, não é verdade, bebem Coca-Cola. Portanto, eles não são eunucos do ponto de vista do mercado. Não é verdade? Mas há uma atitude de princípio, há uma atitude de que a felicidade não está necessariamente na superabundância e, por outro lado, de tomar as decisões em tempo e em sede própria. Quer dizer, é aqui que está, digamos, esta atitude de suficiência.